Olá, uma boa tarde para você que está ligado na TV Assembleia neste momento. Agora são 2h14. Nós falamos ao vivo, direto do plenário da Assembleia Legislativa, que fica aqui em Belo Horizonte. Aqui acaba de ser aberta a reunião ordinária desta terça-feira, dia 28 de abril de 2026. Quem abriu os trabalhos foi a primeira vice-presidenta da Assembleia, a deputada Leninha. E agora o deputado Carlos Pimenta está fazendo a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. Informada a destinação da reunião, compõe a mesa os excelentíssimos senhor Manuel Cardoso Linhares e Sérgio Gaspar Pereira, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, e a senhora Flávia Araújo Badaró, presidente da Associação Brasileira de Indústria de Hotéis de Minas Gerais. Registrada a presença de convidados, ouve-se o hino nacional e, após a entrega do título, fazem uso da palavra o senhor Manuel Cardoso Linhares e o presidente, autor do requerimento, que deu origem a esta homenagem. Neste passo, a presidência confere palavras alusivas ao evento, após o que faz uso da palavra o senhor Sérgio Gaspar Pereira. Isto posto, o presidente agradece a presença de todos e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 28, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Obrigada, deputado Carlos Pimenta. Em discussão a ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, a deputada Alê Portela. Com a palavra, a deputada Alê Portela. Em sua ausência, com a palavra, o deputado Duarte Bexi. Duarte Bexi. Em sua ausência, o deputado Sargento Rodrigues. Deputado Arnaldo Silva. Com a palavra, o deputado Arnaldo Silva. Em sua ausência, o deputado Sargento Rodrigues. Na ausência do deputado Sargento Rodrigues, com a palavra, o deputado Carlos Pimenta. Excelentíssima senhora presidente, deputada Leninha, em seu nome eu quero cumprimentar toda a assessoria da Assembleia que está presente neste momento, senhores e senhoras deputadas presentes. Minha cara Leninha, primeiro eu queria, antes do tema principal, eu queria trazer ao conhecimento de todos que tramita no Congresso Nacional a PEC 14 de 2021, que altera o artigo 198 da Constituição Federal e estabelece um sistema de proteção social e valorização dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. Estabelece também regras para aposentadoria especial e exclusiva destes agentes. Fixa a responsabilidade do gestor local do SUS e a regularidade do vínculo sistemático desses profissionais. Essa PEC, ao ser aprovada e já passou pela Câmara Federal e já passou também pelo Senado, está voltando para a Câmara novamente, porque houve alguma modificação no Senado, e essa PEC ela vai estabelecer o piso salarial nacional. Olha, é uma luta de muitos anos. É uma justiça que se faz com mais de 400 mil trabalhadores de todo o país, e em Minas Gerais são mais de 35 mil trabalhadores, agentes de endemias e os agentes comunitários de saúde. Vai garantir a insalubridade desses trabalhadores, porque eles trabalham com sol, com chuva, eles não têm nenhum benefício a mais, e essa PEC vai trazer estes benefícios a esses trabalhadores. Vai trazer a paridade e integralidade para agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. É uma justiça que se faz o Congresso Nacional com estes trabalhadores que dia e noite zelam
pelas nossas vidas, pela nossa saúde. É eles que estão na linha de frente quando enfrentamos qualquer tipo de epidemia, e haja visto o que aconteceu também há 4 anos atrás, na epidemia de Covid, que assolou o nosso país, e muitos desses profissionais perderam suas vidas. Eu gostaria, então, presidente, de trazer aí, então, o meu apoio incondicional, e já tivemos a oportunidade de poder ajudá-los nos primeiros passos que foram dados, e eu queria trazer também a figura de um montesclarense, o meu amigo Zezinho da Dengue, uma pessoa que está à frente, junto com seus companheiros, quando precisa viajar, está o Zezinho da Dengue, foram agora recentemente a Brasília. E você, Zezinho da Dengue, você é o símbolo dessa luta, você é o orgulho dessa classe em Montes Claros, do norte de Minas. E ao abraçá-lo, eu abraço os mais de 35 agentes comunitários de saúde e agentes de endemias, para que eles possam lograr êxito nessa caminhada que hoje está nas mãos dos deputados e dos senadores. Mas, minha cara presidente Leninha, senhora presidente, meus caros companheiros deputados, hoje eu venho a esta tribuna movido por indignação, mas, acima de tudo, por dever. Dever de defender Minas Gerais, dever de defender o nosso povo, dever de defender a nossa identidade. Minas Gerais não aceita humilhação, Minas Gerais não aceita desrespeito, Minas Gerais não aceita arrogância de autoridade nenhuma. É inadmissível, absolutamente inadmissível, que um ministro do Supremo Tribunal Federal, da Suprema Corte, o senhor Gilmar Mendes, ele utiliza da sua posição para ofender um Estado, todo o Estado de Minas Gerais, ao atacar o ex-governador Romeu Zema e, por consequência, o povo mineiro. O ministro Gilmar Mendes ultrapassou todos os limites, classificou a nossa forma de falar como um dialeto horrível e ainda compará-la de forma pejorativa ao português do Timor-Leste. Não é apenas uma crítica. É preconceito, é desrespeito, é ignorância cultural. E como se isso não bastasse, agrava-se ainda mais a situação, e como se isso não bastasse, agrava-se ainda mais a situação quando há insinuações de cunho ofensivo, com conotação homofóbica, absolutamente incompatível com a postura de um magistrado da mais alta corte do nosso país. Como pode um ministro, que é proprietário de universidades no Brasil inteiro e na Europa, descer tão baixo nível? Não se trata de alguém sem expressão, e sim do decano da mais alta corte, que, em nome da democracia e da defesa institucional do STF, faz comparações homofóbicas eivadas de ódio. Isso é postura de juiz? Ou é um comportamento de militante? Minas não vai se calar. Minas Gerais não aceita esse tipo de ataque. Minas Gerais é plural, é diversa. Minas Gerais é o retrato do Brasil. No sul de Minas, o nosso sotaque se aproxima aos dos paulistas e dos goianos. No norte de Minas, carregamos a força e a musicalidade do povo baiano. Na zona da mata ecoa a influência do Rio de Janeiro. Do sul ao norte, da zona da mata ao triângulo, cada sotaque carrega história, carrega raiz e carrega cultura. Aqui existe um povo com identidade. É o jeito mineiro de ser. E foi justamente no mês de abril, mês em que reverenciamos o maior símbolo da liberdade brasileira, o Tiradentes, que ouvimos esses ataques que tanto nos chocou. Tiradentes deu a própria vida pela liberdade deste país. Minas nunca se curvou diante de injustiças, e não será agora que iremos nos calar.
Minas é tradição, é acolhimento, é o cheiro do café coado na hora, é a mesa farta, é o silêncio que fala, é a palavra que vale mais que a assinatura. Minas encanta o Brasil e exige respeito. O que se espera de um ministro do Supremo Tribunal Federal é postura de estadista, é equilíbrio, sobriedade, respeito institucional. O que não se espera, jamais, é o comportamento de militante político. Por isso, senhoras e senhores, não há espaço para omissão. Aqui eu faço um chamado direto à ministra mineira Carmen Lúcia, aos senadores de Minas Gerais, aos deputados federais e a todos nós, deputados estaduais. E pergunto, vamos ficar em silêncio? O silêncio, neste momento, não é neutralidade, é omissão. O que se espera de nós é que assumamos uma posição firme e clara. Minas Gerais precisa ser defendida. Não se trata de política partidária, trata-se de dignidade. Por isso é necessário postura. É necessário respeito a mais de 22 milhões de mineiros, homens e mulheres que têm orgulho de sua terra, da sua fala e da sua história. É por tudo isso que, nesse momento, expresso toda a minha indignação e repúdio à fala deste ministro, que esqueceu da responsabilidade do seu cargo para atacar a liberdade de expressão, o costume e tradição dos mineiros. Um repúdio firme, um repúdio necessário, um repúdio que ecoa a voz de Minas Gerais. O povo mineiro pode até falar manso, mas quando é desrespeitado, fala firme. E hoje Minas está falando. O ministro do Supremo Tribunal Federal tem que agir como estadista, com equilíbrio, com respeito e com responsabilidade. E não como qualquer um que usa o cargo para atacar, para provocar e para dividir. O ministro tem como função principal ser o guardião da Constituição. E a Constituição não é um enfeite institucional. Ela é o escudo do povo. Ela é a linha que separa a liberdade do arbítrio. Recorro nesse momento à história a Montesquieu, quando ele disse: tudo estaria perdido se o mesmo poder concentrasse as funções de legislar, julgar e executar. E é exatamente isso que o respeitável decano da Corte Maior deste país está fazendo. Senhoras e senhores, a democracia não se destrói apenas com tanques nas ruas. Ela se enfraquece aos poucos, quando se relativiza a lei, quando se interpreta a Constituição conforme conveniências, quando se tenta calar vozes legítimas. Disse um dia o saudoso Ulisses Guimarães na promulgação da Constituição de 88, discordar sim, divergir sim, descumprir jamais. Essa frase de Ulisses Guimarães não é passado, essa frase é um alerta para o presente. Por fim, socorro a própria ministra Carmen Lúcia, quando disse em plenário da Suprema Corte: democracia não combina com silêncio imposto. Democracia combina com debate, combina com divergência, combina com liberdade. Quando direitos fundamentais são tratados como obstáculos, quando a lei passa a ser interpretada conforme o momento, quando o poder perde os seus freios, o Estado de Direito começa a ruir. E sem Estado de Direito, não existe segurança, não existe liberdade, não existe democracia. O ministro Gilmar Mendes não representa Minas. Esse ministro não merece a defesa do povo mineiro. E é por isso que faço hoje aqui esse desabafo e apresento o voto de repúdio firme, direto e sem recuo. Repito em alto bom som: o povo mineiro pode até falar baixo, mas quando se levanta, o Brasil escuta. Minas não se curva, Minas não se cala, Minas reage. Muito obrigado. Obrigada, deputado Carlos Pimenta. Agora, para o seu pronunciamento, o deputado Leleco Pimentel. Saudação de boa tarde aos deputados e deputadas aqui
presentes ao plenário desta Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Nós estamos aqui também com o intuito de fazer desse espaço um lugar de ecoar questões importantes da política e também da vida da população de Minas Gerais. Cada um de nós conta um conto a partir do seu ponto. Mas é preciso que essa tessitura nos permita ter uma leitura da conjuntura e que traga, no mínimo, esclarecimento. Eu sempre digo que o esclarecimento é o instrumento da libertação. Eu venho, após a fala do egrégio deputado Carlos Pimenta, parecia que ele estava iniciando aqui o debate que tenho após o vexame que o ex-vice, junto com o ex-governador, promoveram na Praça Tiradentes nesse 21 de abril. Imbuído do estado do autoritarismo, daquele que aí até a mídia já está fazendo uma chacota, eu não preciso repetir. Tem um governador agora que cismou que ele é o Estado, ele é o eu, tudo é eu. Eu estou abrindo uma escola cívico-militar ali, eu estou abrindo uma escola Tiradentes acolá, eu estou anunciando uma obra de asfaltamento que não tem dinheiro, nem dotação, nem projeto, eu estou dando ordem de serviço para aqui, para acolá, e virou uma anedota no estado de Minas. É por isso que os números do Zema, como tinha razão aquele filho lá do filhote da ditadura, aquele do pandemônio, da pandemia, ele falava e escreveu lá num bilhetim, né, que o Matheus Simões puxaria provavelmente a sua candidatura para baixo em Minas Gerais. Eu nunca vi nada tão profético. E por isso que os números de Zema despencam. Aliás, a pesquisa Quest dizia que Zema já deixou o barco com ele afundando. E essa tristeza, ela só vai se alarmando à medida em que agora, por conta de corrupção, roubo, o secretário de Educação não só quase colocou jovens para se matar no Mineirão com aquela maldita, tentativa de quebrar o recorde no Guinness Book, que acabou com a agressão entre jovens no Mineirão. Ele, no calar da noite, no apagar das luzes, promoveu uma verdadeira forma de usurpação e de roubo do dinheiro da educação de Minas, colocando um livreto por conta da corrupção que fez no Pará, por conta da corrupção que fez em São Paulo e que fez também no Ministério, quando assumiu no governo Bolsonaro. Ele promoveu uma forma de roubo mais nojenta e nefasta, por isso foi exonerado. O secretário Rocieli roubou 368 milhões de reais, publicando um livro, que é um livreto, uma coisa mal feita. Alguns dos deputados já até alertaram com erros grosseiros de português, não tiveram tempo nem de fazer uma revisão naquele material absurdo, e foi exonerado, não porque o governador não sabia, mas porque na tentativa de livrar-se também de ser impeachmentado, eu acho que nós temos motivo suficiente para abrir uma CPI contra Matheus Simões, aqui nesta Assembleia Legislativa de Minas Gerais, por conta do desvio e roubo dos recursos da educação. Agora, este fanfarrão Minésio, é o pseudônimo daquele que foi a Ouro Preto desrespeitar o livre discurso que proferiu o prefeito Ângelo Osvaldo na Praça Tiradentes, no 21 de abril. Então, eu trago nesse plenário
o requerimento assinado por todas as deputadas e deputados do Bloco Democracia e Luta, 20 assinaturas, dirigidas aqui ao prefeito de Ouro Preto e ao povo de Ouro Preto, que faremos chegar em manifestação por todos assinadas. Que seja formulada a manifestação de apoio ao Ângelo Osvaldo de Araújo Santos pelo lamentável episódio ocorrido durante a cerimônia da Medalha da Inconfidência, diante de uma reação desrespeitosa e incompatível com a liturgia do cargo por parte do governador de Minas Gerais. Concordo aqui com o deputado Pimenta, pela mesma razão, pelo desrespeito profundo à liturgia e à altura do cargo que ocupam, tanto ele, que aqui veio, e concordo, dizer da forma como o ministro do STF para as mídias se reporta, assim como o governador, utilizando-se de uma transferência da capital, naquele caso justa, utilizou-se dos microfones para aproveitar-se da alta patente da Polícia Militar para proferir agressão contra o prefeito de Ouro Preto. Concordamos. E concordamos por uma razão. Institucionalmente, requer daquele que, mesmo nomeado, depois de sabatinado pelo Senado, como foi aquele ministro, foi o escrutínio, o voto, que levou o vice-governador a hoje assumir o barco, mesmo que furado, que ele mesmo ajudou a criar um rombo. E eu estou dizendo rombo porque o governador Matheus Simões está com as mãos, com a mente, com o corpo inteiro dentro desta corrupção que está em todos os jornais, que levou à demissão do secretário de Educação, Rocieli. Olha, já não era uma figura bem falada, mas parece que na tentativa de buscar recursos, e eu digo, recursos para a sua eleição, recursos espúrios, recursos de desvio de dinheiro da educação de Minas Gerais, eu digo e vou repetir, esta casa tem motivo e prova suficiente para abrir uma CPI em desfavor do governador, porque ele está envolvido nesta corrupção que levou à demissão do secretário. E nós temos que parabenizar a deputada Beatriz, porque foi ela quem conseguiu desnudar, conseguiu tirar as vestes daquele que está nu, porque não é demissão por troca de cargo para que outro ou outra assuma a responsabilidade. É por corrupção, deputado Cristiano. Rocieli foi demitido porque roubou, colocou por dispensa de licitação uma contratação que levou dos cofres públicos às vésperas do Natal em 2025, ele que permaneceu durante 8 meses no cargo, quase 350 milhões de reais para publicar um livreto vergonhoso, como se Minas Gerais nós tivéssemos aqui algum motivo para desconfiar que esta Assembleia não saberia deste roubo mais cedo ou mais tarde. Eu tenho certeza que a deputada Beatriz e o Bloco Democracia e Luta vai encaminhar o pedido de abertura de CPI. Mas eu sei que nós talvez não contemos com a assinatura daqueles que apoiam este governo, por isso mesmo nós levamos e levaremos, junto com a deputada Beatriz, todas as denúncias, desde o Tribunal de Contas ao Ministério Público, à Justiça. Nós não vamos e não podemos nos calar diante deste roubo que aconteceu às vésperas do Natal. Eu poderia dizer que o secretário, ele agiu com tanta canalice, que ele roubou às vésperas do Natal os que mais precisam da educação pública, e agora está desnudado que Matheus Simões manda embora aquele que roubou, porque sabia que roubou, para tentar livrar-se de uma possível CPI aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Eu quero ainda repercutir no 21 de abril, deputado Cristiano,
quando todo mundo tomou conhecimento que aquele livro que o alferes Tiradentes carregava no bolso, em francês, divulgando ali que a caligrafia, mesmo anotada em outro idioma, era uma caligrafia em um livro que trazia a possível constituição dos Estados norte-americanos, o que hoje é os Estados Unidos, que naquele período já era uma proposta de independência. Como historiador, eu até discordo de muitas das linhas historiográficas que trazem aqui um heroísmo. Por quê? Porque nós estamos tratando de imposto da derrama, e que isso, claro, afetava os mais ricos, mas também justificava que o Brasil não fosse mais colônia. O que a gente queria era, de fato, que se antecipasse a maior vergonha que a humanidade já produziu, que é a escravidão de seres humanos. Mas, para não ser anacrônico, é preciso lembrar que no Panteão, no Museu da Inconfidência, que agora vai ser elevado a Museu Nacional, nós temos a memória daqueles que, em seu tempo, lutaram, sim, para que esta carga injusta de tributos e para que a libertação da colônia pudesse ser hoje motivo da liberdade pós-criação do Estado brasileiro, que remonta do início do século XIX, posterior, portanto, ao esquartejamento, ao enforcamento do alferes Joaquim da Silva Xavier o Tiradentes. Conterrâneo deputado Cristiano, por isso o cito, porque sei que nós precisamos revisar sempre esta história que torna alguns heróis e que apaga tantos que lutaram de igual forma, como apagou a memória de Zumbi de Palmares, na tentativa de apagar a história, como recentemente comemoramos a coluna Prestes, que esteve aqui conosco na Assembleia, o Luiz Carlos Prestes Filho, apagando este Brasil profundo de uma memória que não foi derrotada. No entanto, o 21 de abril virou anedota, quando aquele que era ex e junto com o outro foi discursar como se ali estivesse como governador, e discursando, cometeu crime eleitoral. Zema, na tentativa assodada de só lançar olhares para a sua pré-candidatura falida, cometeu crime eleitoral na Praça Tiradentes. Ali, achando que era candidato e acompanhado por aquele que, de fato, acha que o Estado é dele. Você já viu o Matheus Simões falar alguma coisa que não comece com eu? Eu mandei, o dinheiro é meu. E agora ele resolveu falar com Tadeu. Ele falou com Tadeu que ele é que é o procurador jurídico, é aquele que entende, e aquela mentira de apoio à PEC, que tem vício de origem e que não pode, a não ser que mandado para cá uma nova PEC, mentir para a polícia, mentir para os servidores, como se agora apoiasse uma PEC, e se esta Assembleia, que está, segundo o governador, protelando a pauta com esta possível PEC, ele chamou Tadeu, o nosso presidente, de pessoa que mente. E eu creio, deputada Leninha, que preside o plenário neste momento, que não pode ficar sem resposta da Assembleia esta tentativa arrogante que comete aquele que está no cargo de governador contra o presidente desta casa. O que faz Matheus Simões achar que ele é o rei absoluto e que ele quem determina as coisas, inclusive querendo interferir no trabalho desta Assembleia Legislativa. O nosso repúdio à arrogância do fanfarrão Minésio, que hoje governa Minas Gerais, mentindo. Ontem, no município de Catas Altas e Alvinópolis, nós pudemos realizar audiência pública, e os anúncios que ele vem fazendo, que vai pavimentar aqui e acolá, não vem acompanhado nem de projeto executivo, nem de licenciamento ambiental, e muito menos de orçamento, o que nos leva a crer que o governador está, de fato, transferindo a capital, antecipando campanha eleitoral e fazendo palanque, mentindo, como se fosse fazer obras que jamais
não fez nos 7 anos, porque esteve ao lado de Zema, e agora quer mentir que ele tem o punho mais forte, chamando inclusive o Zema de bunda mole. Olha, é triste, mas este é o estado da arte de uma Minas Gerais que está fora dos trilhos, que está com um governador que mente, que comete crimes eleitorais e que agora está envolvido na corrupção daquele que roubou a educação, e ele demitindo, achando que nós vamos esquecer que o governador está envolvido também no roubo que aconteceu às vésperas do 25 de dezembro, roubando a educação de Minas, o Zema, o Simões e o Rocieli. Obrigado, presidenta. Com a palavra, a deputada Andréia de Jesus. Com a palavra para o seu pronunciamento, a deputada Andréia de Jesus. Em sua ausência, com a palavra, o deputado Cristiano Silveira. Presidenta, nobres colegas, uma boa tarde a todos e a todas. Eu organizei aqui algumas coisas para a gente conversar no dia de hoje, nessa nossa reunião, e, na verdade, também repercutir alguns assuntos, né, gente? Eu acho que o parlamento ele tem esse papel, que a gente possa também trazer aqui repercussão, reflexão, a leitura que nós temos sobre alguns fatos e situações políticas no nosso Estado. Eu quero começar aqui também deixando a minha solidariedade ao prefeito do município de Ouro Preto, Ângelo Osvaldo, pela deselegância do ex-vice-governador em Ouro Preto, no dia 21 de abril. Essa figura do vice-governador, pela sua arrogância, pela sua completa ausência de manejo, de jeito, de capacidade de lidar com as diferenças, tem lhe rendido um apelido, né? Professor de Deus. Ele acha que sabe de tudo. Professor de Deus, ele sabe tudo, sobre política, sobre economia, sobre administração. Então, eu queria dizer para o prefeito Ângelo Osvaldo que conte conosco. No mesmo dia, mandei uma mensagem para o Ângelo, Leleco, falando, olha, tem nossa solidariedade da nossa bancada, do nosso bloco, porque o anfitrião não pode ser tratado daquela maneira num evento desse. Inclusive, o Ângelo, que tem na sua história, na sua biografia, a defesa da democracia, a defesa da liberdade, né? Um homem reconhecido nacionalmente pela sua capacidade da cultura, nas artes, na letra. E aí vem o professor de Deus querendo fazer gracinha com o Ângelo, pelo amor de Deus, né? Então, é por isso que essa pesquisa da Quest, você viu, né? Avaliação do governo, ó, e o trem dele de índice para a eleição, né? Ó. Então, amigo, a resposta está aí. A população vai conhecendo, vai prestando atenção. Como é que é? Como é que é essa turma? O que eles estão fazendo mesmo? E aí vem essa notícia da exoneração do secretário de Educação. Grave e reflexo da denúncia que foi feita pela deputada Beatriz, pelo Sindiúti, pelos parlamentares aqui de oposição, tá certo? Então, cai porque é uma pessoa que está sob suspeição de muito rolo. E aí está começando a ficar assim, onde tem Zema, tem rolo. Onde tem Mateus, tem rolo. Tem que apurar isso aí. Bem, tenho aqui outros assuntos que eu quero repercutir, junto com os colegas para as nossas providências e avaliações. Gente, eu realizei uma audiência pública ontem para discutir a situação dos servidores do Estado quando precisam acionar o direito que eles têm de redução de jornada para poder cuidar, por exemplo, do filho com deficiência, com autismo, né? E aí, qual que é o problema? Tem uma lei, que é aí, segundo a CEPLAG, de 1986, e depois uma de 87, que diz o seguinte, que o direito está garantido desde que o servidor ele não faça jornada menor do que 6 horas, e já é um problema. O outro problema é que o servidor, quando aciona o direito, ele passa a ter cortes em algum dos seus vencimentos, não no salário base, mas, por exemplo, os servidores do sistema prisional, do socioeducativo, tem o corte no auxílio alimentação. E o governo, por ausência de uma política pública remuneratória decente, vai criando ali algumas gratificações e benefícios para ajudar a compor o salário, essa perda salarial.
E, em alguns casos, esse benefício chega a representar aí até 50% do salário. E aí o servidor que tem que cuidar do filho adoecido, do filho com algum tipo de deficiência, ou ele mesmo precisa de tratamento, ele aciona porque ele precisa desse tempo, mas vai perder ali na sua renda. E a gente sabe que pais atípicos, por exemplo, a despesa é grande, não é uma despesa normal. Além das despesas que todo mundo tem na vida, bonitinho, água, luz, telefone, alimentação, ainda tem outras coisas. Inclui tratamento, terapia, inclui remédio, suplementação quando necessária. Então, não é fácil. O que o Estado faz? Não, aqui, eu vou te dar umas horinhas para você poder cuidar do seu menino, por exemplo, mas vou tomar aqui do seu vale alimentação do período que você não trabalhou. Então, nós estamos aqui fazendo uma discussão, e ontem nós conversamos isso com a CEPLAG, que isso é um crime, isso é um absurdo. Estou até propondo aqui uma lei para que a gente possa garantir a redução da jornada, como já acontece em nível federal, como já acontece em várias prefeituras, sem perda do salário de qualquer tipo de vencimento e benefício. Aí as coisas estão corretas. Inclusive, deputado Leleco, presta atenção que eu vou te falar, o que o Estado está fazendo é inconstitucional. Eu lhe digo, a legislação federal, ela garantiu a redução da jornada sem nenhum corte de salário e de benefício. Legal? Legal. Aí teve uma situação de uma servidora no município que foi à terceira instância para poder requisitar equiparação, já que não havia uma lei municipal. Sabe o que aconteceu? Foi concedido com ampla repercussão. E dito mais, na ausência, então, de legislação que trate do assunto no âmbito do município e dos estados, prevalece a repercussão da decisão do judiciário. Em Minas não há ainda, então, a legislação que organize isso dessa maneira. Pós, né, a implementação da lei a nível federal. Então, o Estado pode muito bem, ele não precisa de uma lei nova que, se ele quiser, ele pode se referenciar numa decisão do judiciário com ampla repercussão, a AGE pode fazer isso, recomendar para o Estado, para adotar a medida que hoje é justa e é legal. Então, a gente está trabalhando nessa vertente, estamos conversando com a CEPLAG, vamos conversar também aqui no Parlamento, para tentar acelerar a tramitação de uma matéria para resolver do ponto de vista da legalidade, deixar isso pacificado, porque o servidor até pode ir na justiça, mas demora. O judiciário, às vezes, não tem a celeridade necessária. Mas, se necessário, se assim for preciso, a gente vai no judiciário também. Então, estou trazendo aqui essa denúncia. E aí tem outros problemas, viu, gente? 6 meses, o servidor tem que fazer a juntada da documentação, tudo de novo. Até parece que aquele autista, por exemplo, pessoa com aquela deficiência, deixou de ser deficiente em 6 meses. No governo federal, para vocês terem uma ideia, isso é 2 anos. É 2 anos. Então, a gente precisa organizar isso aqui também. O prazo para análise dessas solicitações. Então, eu queria repercutir isso. Fizemos vários requerimentos ontem na Comissão da Pessoa com Deficiência, uma bela audiência, e nós vamos trabalhar essa violação do direito dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais. Tá bem? Então, tá. Vamos passar para outro assunto que eu quero repercutir aqui junto com vocês. Olha, quero falar do cenário político. Evidente que, em breve, a gente vai ter eleições, e aí as conversas elas vão ficando aí cada vez mais acaloradas, e a discussão começa a ocupar mais, né, os nossos diálogos aí no dia a dia. Aí, na semana passada, eu encontrei um conhecido, que, por um acaso, ele é eleitor do Bolsonaro, sabe? Do Bolsonaro pai, não sei se será do Bolsonarinho. Aí ele pegou e falou assim, não, eu não voto no PT, não, Cristiano. Eu falei, mas por que você não vota no PT? Não, eu não voto, não. Não, então me explica, me dá os motivos aí para mim entender. Não, eu não voto no PT, não, porque teve rolo lá no Banco Master. Eu falei, não, opa, parou. Então você nem assistiu o meu último vídeo. Já falei. Quem andou no avião do Vorcaro foi o Nicolas, pessoal da direita, do PL. Quem recebeu grana na campanha foi o Bolsonaro, foi o Tarcísio. Quem está enrolado com essa galera, que agora ganhou um apelido, né? Bolsomaster, não é o PT, não é o Lula. Não, mas também teve o problema do INSS, Cristiano. Falei, ô, moço, vamos de novo. Isso começou lá no governo Bolsonaro, foi facilitado no governo Bolsonaro, foi descoberto no governo do presidente Lula, e a indenização, a compensação, o ressarcimento aos idosos foi feito pelo presidente Lula. E, por um acaso, os 300 mil de mesada que o Lulinha ganhava, abriram as contas dele, não achou nada, não tem nada. Então, esse não é o motivo também. Não. Mas tem mais coisa. Eu falei assim, mas que mais coisa que tem? Não, Lula é ladrão. Eu falei, putz, cara, essa não. Ah, o Lula é ladrão. Tá, ladrão de quê? O que o Lula roubou? Não, porque teve lá aquele negócio lá da Lava Jato, moço da Lava Jato, o processo foi todo impugnado, foi todo anulado, um processo viciado, orientado pelo próprio juiz. Não pode prosperar a matéria do qual o juiz é parte da acusação, isso está preconizado no direito, na Constituição.
Você pode até falar o seguinte, não, eu suspeito que o Lula seja ladrão, Cristiano. Aí eu vou dizer o seguinte, tá bom, eu suspeito que o Bolsonarinho também é ladrão. E olha que a minha suspeição, no caso do Bolsonarinho, é pior do que a sua do Lula. Ah, porque trem de triplex? Mentira, aquele triplex estava rolado numa outra ação judicial, do qual a empresa deu ele como garantia lá no Tribunal de Justiça Federal, que foi resgatado. Até mesmo o Léo Pinheiro, que fez a delação, depois teve que desmentir, falou que não era nada disso. Então, peraí, agora eu vou te dizer porque eu acho que o Bolsonarinho é criminoso. Lembra do Queiroz? O Queiroz falou, olha, nós fizemos mesmo, eu recolhi ali a grana da turma, para pagar os negocinhos ali e tal. Boleto 16 mil, de conta pessoal do Bolsonarinho. Compra de quase 40 imóveis em dinheiro vivo e mais de 100 imóveis ali no clã da família, incompatível com a renda que os caras ganhavam. A fantástica loja de chocolate foi a loja no Brasil que mais vendeu e mais vendeu em dinheiro vivo. Então, amigo, você vai desculpar, se é suspeição de que o cara é ladrão, a minha suspeição ainda maior do que a sua com relação ao Bolsonarinho. No caso do presidente Lula, ele não tem nenhuma condenação. Já o Bolsonaro, o pai, está condenado em terceira instância, inclusive já está cumprindo pena. Que mais? Não, mas aí você vê que a discussão vai acabando, né? Não, aí teve outra. Aí antes do assunto acaba assim, o PT quebrou o Brasil. Eu falei, moço, como assim quebrou o Brasil? O nosso PIB cresce em torno de 4%, 5%, inflação sob controle não passa de 5%, nós estamos aí em pleno emprego, o Brasil sai do mapa da fome, mais de 30 milhões de pessoas saem do mapa da extrema pobreza, do índice de Gini. O Brasil, ele começa agora a ter o ganho real do salário mínimo, a isenção do imposto de renda para quem ganha 5 mil, depois 7 mil, o maior recurso para investimento no plano safra para o agronegócio, que às vezes estão bicudo com relação ao governo, recorde de exportações e negociações, investimento internacional com os recordes da Bolsa de Valores, queda do dólar. Eu não estou te entendendo aí. Como assim quebrou o Brasil? Você entende que é uma conversa que ela não consegue prosperar? Porque é o seguinte, se eu fizesse um combinado, me faça 3 perguntas, se eu te responder, você diga que mudou de opinião. O cara fez um monte, e eu fui respondendo. Aí, na hora que você responde o sujeito, ele não tem mais argumento, ele pula para outro. Aí pula para o outro, e pula para o outro. Aí vai pegando, né, as máximas das fake news que chegam ali no WhatsApp. E a gente vai conversando. Então, é difícil estabelecer um diálogo. É por isso que o Felipe Nunes falou que o eleitor agora deixou de ter um voto lógico, coerente e crítico, racional, e passou a ter um voto afetivo. O eleitor deixou de ter uma postura de consciência crítica. Ora, vou comparar, se esse governo é melhor do que esse, nos indicadores sociais, nos indicadores econômicos, e qualquer indicador que eu quero comparar, logo o meu voto será por aquele que teve um governo melhor. Não. Está todo mundo igual torcedor de time de futebol. Não sabe nem por que torce, mas está torcendo. Não gosto do um, então eu torço para o outro. Não gosto do outro. Gente, vamos tentar qualificar um pouco mais o nosso pensamento político, né? Aristóteles já dizia isso na sua lógica aristotélica, nas premissas precisam me conduzir a uma conclusão óbvia, verdadeira. Não é isso? É simples, pense da seguinte maneira. Bolsonaro admira o torturador. Cristo foi torturado. Bolsonaro diz que é cristão. Opa, não tem lógica. Tem uma falácia aí, não tem? Teria que ser, Bolsonaro é cristão. Cristo foi torturado, logo Bolsonaro é contra torturador. Não tem lógica. Então, o que eu estou convidando a você, amigo e amiga, você pode até não gostar do Cristiano do PT, mas é para ter um raciocínio, um pensamento lógico. Se faz lógica, faz sentido o que você está preferindo, ou se é somente emocional, se é somente carregado de ódio, de raiva contra o outro, e, sabe, essas coisas que não fazem nenhum sentido. Então, eu queria aqui relatar essa conversa que eu tive semana passada, que eu achei ela interessante, né, que eles vão demarcando, olha, teve isso, e a gente responde assim, teve isso, e a gente responde de outra maneira. Ah, e tem mais uma. Aí eles falavam assim, mas o Lula quis acabar com o PIX, que o Bolsonaro fez o PIX. Falei, mentira, Bolsonaro não fez o PIX já estava pronto, sendo desenvolvido pelo Banco Central. Inclusive, ele, quando foi entrevistado, falou que não sabia sobre isso, que ia perguntar a alguém. E quem, inclusive, pensou em taxar o PIX foi o ex-ministro da Fazenda. Como é que chama aquele ex-ministro da Fazenda? Não, o Posto Ipiranga. Paulo Guedes. O Paulo Guedes. Aí tem um vídeo, não tem? Não tem? Um vídeo lá na internet que mostra lá o Paulo Guedes falando, não, porque eu acho que tem que taxar as transações. Aí eu fico pensando, bom, o Bolsonarinho falou que se ganha a eleição, o Paulo Guedes volta. E o Paulo Guedes dizia que era a favor de taxar o PIX. Logo,
há uma chance real e verdadeira do PIX ser taxado se o Bolsonarinho ganhar. É simples assim. Outro raciocínio lógico, vamos fazer junto comigo? Trump é contra o PIX, acho que é uma ameaça ao dólar. Bolsonarinho é aliado de Trump. Logo, se Bolsonarinho ganhar, o PIX pode acabar a pedido do Trump. Raciocínio lógico. Então, quando você fizer uma crítica ao PT, uma proposta do PT e tal, aplique também o que eu estou aplicando aqui. Raciocínio lógico para a defesa da ideia e para a defesa do argumento. Obrigado, presidente. Obrigada, deputado Cristiano Silveira. Com a palavra, o deputado Bruno Engler. Com a palavra, o deputado Bruno Engler está chegando. Boa tarde, senhora presidente, boa tarde aos colegas que aqui estão presentes, a todos aqueles que, de uma forma ou outra, acompanham essa reunião. Senhora presidente, eu preciso confessar que eu me divirto. Seria cômico, se não fosse trágico, a distorção da realidade que a gente é obrigado a ouvir da tribuna dessa casa. São diversos absurdos que, se eu fosse responder a cada um deles, eu não conseguiria entrar nas matérias às quais eu preciso me aprofundar. Mas alguns pontos quais eu achei mais interessantes. Primeiro, é que o Bolsonaro não pode ser cristão. Eles se dizem cristãos, mas apoiam o assassinato de crianças no ventre materno. Lula se diz católico, mas flexibiliza o aborto, um dos poucos pecados que gera excomunhão automática. Tamanha a inocência, a fragilidade e o quão indefeso o nascituro é. Mas o meu preferido é o seguinte: Bolsonaro é o responsável pela fraude do INSS. Quer dizer, eles querem que você acredite que o Bolsonaro é tão esperto, gente, ele é tão maquiavélico, que ele montou um esquema para beneficiar o irmão e o filho do Lula só para incriminar o Lula. O sempre inocente Lula, que nunca sabe de nada. Olha, gente, esse Bolsonaro, ele é esperto demais. Ele montou um esquema beneficiando o irmão e o filho do outro, só para o outro perder voto. Pô, tem que tirar o chapéu para o Bolsonaro, que ele ganha o prêmio de QI mais elevado do Brasil. Ele é um estrategista nato, segundo eles, que montou todo esse esquema só para colocar na conta do Lula. Mas vamos lá. Vamos falar aqui de ladrão. Quando eu falo a palavra ladrão, quem que vem à sua mente, de você que está nos assistindo? Eu tenho um chute. Eu acho que é o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. É essa pessoa que vem na mente na imensa maioria dos brasileiros. Só que ele não gosta disso, não. Então, ele mandou agentes da Polícia Federal para censurar um cidadão que se manifestava contra um evento do governo, na sua própria casa. O cidadão, o que ele fez foi uma coisa semelhante a essa. Ele pendurou uma faixa com a palavra ladrão na sacada da sua casa. Não está nem escrito Lula ladrão, é só ladrão. Mas a turma já entendeu. Fala ladrão, a gente já sabe quem é o Lula. Aí a PF foi lá dizer, olha, não pode ter essa faixa aqui, você ofende o presidente da República. Onde é que está a liberdade de expressão, senhoras e senhores? Eu acho que esse governo não vai descansar enquanto não conseguir colocar na lama a reputação da Polícia Federal, instituição outrora tão respeitada pelos brasileiros. Eu acho que o sentimento de revanchismo, de vingança. Lula queria se vingar do Sérgio Moro, Lula queria se vingar do Bolsonaro, quer se vingar também da Polícia Federal, que o prendeu, porque não é possível uma situação dessas. A Polícia Federal sendo usada para ir na casa de um cidadão intimidá-lo, não pode chamar o ladrão de ladrão, não, gente. Não pode nem ter faixa só com a palavra ladrão, porque a turma já entende quem é e ele fica ofendido. É absolutamente ridículo o que estamos vivendo aqui no nosso país. Mas eu tenho aqui alguns outros assuntos para tratar também, senhora presidente. Veio, no dia de ontem, o senhor Gilberto Kassab dizer que o Bolsonaro não tem vocação para a vida pública. O Bolsonaro, Kassab, não tem vocação para a vida pública. Um homem
que com 6 segundos de televisão chegou à presidência sem fazer conchavo com ninguém, não tem vocação para a vida pública, Kassab. Um homem que, independente de toda a perseguição e injustiça que ele sofre, é admirado e seguido por milhões de brasileiros, não tem vocação para a vida pública, não, senhor Kassab. Quem tem vocação para a vida pública é o senhor, né, Kassab? É você que tem a manha, é você que realmente é uma grande liderança nesse país. O que eu sei é que o Bolsonaro não tem vocação para picaretagem, não tem vocação para tomar lá da cá. Isso incomoda muita gente na política. Talvez o senhor seja um deles. Quero falar aqui também do projeto de lei 5.623 de 2026, que eu protocolei no dia de ontem, após ver uma notícia que no estado do Mato Grosso foi sancionada uma lei que proíbe visitas íntimas para estupradores, pedófilos e feminicidas. Eu acho que os bons exemplos, eles precisam ser copiados. Então, estou aqui dando os parabéns ao estado do Mato Grosso e dizendo a todos os mineiros que fiz um projeto de lei de igual teor, para que essas pessoas não tenham direito à visita íntima. Aliás, estuprador, pedófilo, o único direito que deveria ter é um buraco 7 palmos debaixo da terra. Então não tem que ter visita íntima, coisa nenhuma. E a última pauta que eu quero abordar é a seguinte. Muitos de vocês que me acompanham viram a denúncia que eu fiz no Ministério Público contra o prefeito de Itabira, Marco Antônio Lage, que estava fazendo graça com o chapéu alheio, usando o dinheiro da Secretaria de Obras para ver se enchia o evento do Lula. E muitas vezes, quando a gente faz esse tipo de ação, o pessoal fala, mas para que isso? Não vai dar nada. Eu falo, olha, a nossa obrigação é denunciar. E qual a minha alegria ao ser notificado hoje de que o Ministério Público instaurou um inquérito para apurar se houve ou não improbidade administrativa por parte do prefeito Marco Antônio Lage, que pegou o dinheiro da Secretaria de Obras para fazer gracinha para o Lula. Eu espero, de fato, que investiguem a fundo essa questão e que nós tenhamos justiça, porque o gestor público precisa respeitar o dinheiro do povo. E dinheiro da Secretaria de Obra é para fazer obra. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, deputado Bruno Engler. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião, com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Comunicações, o deputado Dorgal Andrada, renunciando à vaga de membro efetivo da Comissão de Assuntos Municipais, Ciente Publique-se, do deputado Noraldinho Júnior, líder do bloco Avança Minas, indicando o deputado Dalmo Ribeiro como membro efetivo da Comissão de Assuntos Municipais, do deputado Ulisses Gomes, líder do bloco Democracia e Luta, indicando o deputado Cristiano Silveira para membro efetivo da Comissão de Fiscalização Financeira, e a deputada Macaé Evaristo para membro efetivo da Comissão de Educação e para membro suplente da Comissão dos Direitos da Mulher e da Comissão de Fiscalização Financeira. Ciente, designo as comissões. Comunicação. A presidência informa que foram aprovados conclusivamente, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 17.388, 17.471, 17.472, 17.474, 17.476 a 17.483, 17.485 e 17.487 de 2026 da Comissão de Educação, 17.394 a 17.402, 17.408, 17.413 a 17.415, 17.418, 17.420, 17.421 e 17.425, a 17.428 de 2026, da Comissão de Direitos Humanos, 17.434 de 2026, da Comissão de Agropecuária, 17.441 a 17.443, 17.445, 17.446, 17.450, 17.451,
17.526, 17.527 de 2026, da Comissão de Cultura. 17.453 a 17.456, 17.458, 17.459 de 2026, da Comissão do Meio Ambiente. 17.461, 17.467, 17.469, 17.470 de 2026, da Comissão de Administração Pública. 17.489 de 2026, da Comissão de Defesa do Consumidor. 17.492 a 17.495 de 2026, da Comissão de Desenvolvimento Econômico. 17.498, 17.500, 17.501 de 2026, da Comissão de Segurança Pública. 17.531, 17.534, 17.535, 17.537, 17.538, 17.549 e 17.550 de 2026, da Comissão de Assuntos Municipais, publique-se para fins do artigo 104 do Regimento Interno. As comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões: Comissão de Agropecuária e de Assuntos Municipais, reuniões ordinárias de 14/4/2026, Comissão de Esporte, reunião extraordinária de 14/4/2026, Comissão de Saúde, reuniões ordinárias de 1º/4/2026, 8/4/2026 e 15/4/2026, Comissões de Direitos Humanos, de Educação e de Segurança Pública, reuniões ordinárias de 15/4/2026, ciente, publique-se. É uma homenagem póstuma. Requerimento sujeito a despacho do presidente. Requerimento número 17.490 de 2026, do deputado Ulisses Gomes, solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei 5.366 de 2026, que se encontra anexado ao projeto de lei 4.187 de 2017. Requerimento 17.545 de 2026, da deputada Lúcia Falcão, solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei 5.480 de 2026, que aguarda designação de relator em comissão. A presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 8º do artigo 232 do Regimento Interno. Requerimento 17.539 de 2026, do deputado Gustavo Valadares e outros, solicitando a convocação de reunião especial para homenagear o diretor-presidente da CEMIG, Reinaldo Pazanese Filho, pela concessão do título de cidadania honorária de Minas Gerais, aprovado pela Assembleia Legislativa. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 21º do artigo 232 do Regimento Interno. Presidente, pela ordem. Deputado Carlos Pimenta, com a palavra, pela ordem. Senhor presidente, eu estou apresentando uma comunicação à mesa diretora dessa casa, em homenagem póstuma, para que a gente possa prestar uma homenagem póstuma a uma grande médica da cidade de Montes Claros, que faleceu na data de ontem, a doutora Maria de Fátima Silveira Lopes Cruz, e uma médica que trabalhou durante mais de 40 anos como médica, prestou um grande trabalho, uma pediatra, muito bem conceituada, e hoje ela deixa seus filhos, o seu esposo, e Montes Claros hoje está de luto. Então, eu apresento essa comunicação oficialmente à Vossa Excelência e peço, inclusive, que nós possamos fazer também um minuto de silêncio em homenagem póstuma a essa grande profissional da nossa cidade de Montes Claros, que amanheceu mais triste e, certamente, milhares de famílias estão tristes também pelo trabalho prestado por ela durante mais de 40 anos. É regimental, façamos um minuto de silêncio e a mesa acata o comunicado de Vossa Excelência.
Questão de ordem, senhora presidenta. Com a palavra, o deputado Ricardo Campos, para a questão de ordem. Muito obrigado, presidenta, caros colegas deputados, colegas deputadas. Não poderíamos deixar de trazer essa tribuna, trazer a esse parlamento, a nossa alegria em participar da festividade do 34º aniversário de diversos municípios do norte de Minas, em especial do nosso município de Capital dos Gerais, Matias Cardoso, 34 anos de emancipação, mas uma cidade tricentenária, com ali a nossa igreja, a matriz Nossa Senhora da Conceição, sendo restaurada com mais de 3 milhões de reais, do apoio do Ministério Público, levando nosso abraço à prefeita Pretinha, ao vice-prefeito Ednei Sanderson, e ali um governo com muitas obras e realizações, também o município de Pedras de Maria da Cruz, de Icaraí de Minas, também de Jaíba, e claro, nós tivemos a oportunidade de estar no município de Lontra, no último sábado, comemorando 34 anos de emancipação, e eu, com muito orgulho e honra, representando ali meu saudoso pai, Olimpinho Campos, autor da lei municipal que garantiu a emancipação de Lontra. Mais que isso, deixando grandes presentes aos municípios. Graças ao presidente Lula, anunciamos 6 milhões de reais para a construção de unidades habitacionais no município de Lontra, essa cidade querida, e, é claro, diversas outras cidades. Estivemos também prestigiando a maravilhosa cidade de Icaraí de Minas, onde nós, parlamentares da Frente Parlamentar em defesa das cavalgadas, das vaquejadas, dos rodeios, podemos ver a grandeza que é a força do agro, da agricultura familiar e a vaquejada nacional de Icaraí de Minas, consolidando com o nosso apoio e do deputado federal Paulo Guedes como uma referência em todo o nosso estado e toda a nossa região. E, por fim, cara deputada Leninha, deputado Leleco, trazer aqui uma ótima notícia, que na próxima quinta-feira, o Ministério da Saúde do presidente Lula estará em Minas Gerais, em Governador Valadares, em Teófilo Otoni e mais ainda em Montes Claros, lá no Macro SAMU Norte, entregando 35 novas ambulâncias, UTIs, para atender o SAMU em toda a região, e mais que isso, com grande apoio da deputada Leninha, do deputado Paulo Guedes, e do nosso mandato, em Montes Claros, está sendo construída uma grande unidade de atendimento de saúde, que é a Policlínica do Governo Federal, além das UBSs, que irá atender todo o povo do Norte de Minas. Então, eu queria aqui agradecer esse momento para trazer à tribuna dessa casa e a todo o povo de Minas Gerais várias conquistas do nosso mandato, de vários colegas deputados e deputadas, para com o povo de Minas Gerais, graças ao presidente Lula. Muito obrigado, presidenta. Obrigada, deputado Ricardo Campos. A presidência encerra a reunião. Convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 29, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião.